Olá, alunos da Escola Júlia Calhau Rodrigues, professor Bruno aqui para a nossa quarta aula de Física. Estamos nos aproximando do fim, tá, dessas aulas. Teremos essa quarta aula e a próxima encerraremos essa parte de movimento. Tá bem? Então é muito importante que vocês estudem bem essa aula e a próxima, porque é nela que a gente vai consolidar tudo que a gente estudou até então, tá bom? E também com a gente vai usar uma descrição matemática mais rigorosa para isso. E esse estudo da matemática, que no caso é o estudo da reta, ele aparece em outros fenômenos da física que vocês vão ver nos próximos anos na escola, né, durante o ensino médio, e também na própria disciplina de matemática, ela aparece bastante. Então, vamos lá para essa aula, ela está relativamente rápida, tá? E assim a gente prossegue a nossa aula. Então, primeira coisa é movimento uniforme. O que significa isso, né? Por que a gente diz uniforme? A gente dá esse nome para um corpo quando ele está se movimentando com velocidade constante. Bem, então toda vez que um carro, enfim, alguma coisa, ele está se deslocando com velocidade constante, a gente diz que ele está realizando um movimento uniforme. Mesmo que seja por numa rua só, em que essa velocidade se mantém constante, numa avenida, né? Isso, naquele momento, naquele intervalo de tempo, ele está realizando um movimento uniforme. Então, quando isso acontece, quando a velocidade é constante. Beleza. E a função horária dos espaços, que é a segunda parte, que essas duas coisas estão juntas, né? Ela diz respeito à forma, à descrição matemática desse movimento. Tá bom? Então a gente vai transformar um fenômeno físico, que no caso é a relação do movimento, numa fórmula matemática, tá? Então é isso que tem a ver o significado da função horária dos espaços. Nós vamos descrever matematicamente esse movimento. Descrição matemática. Tá bem tranquilinho. Então vamos lá. Para a gente fazer isso, eu vou utilizar aqui, continuar utilizando os exemplos das aulas passadas, né? Então aqui está a nossa rodovia, né? E Campinas, Mogi, e tudo mais, papapá. A gente falou da aula passada. E vamos considerar que um automóvel que passou ali no trevo, né? Aqui é o mapa ali do trevo de Jaguariúna, da entrada, né? Ele passou ali às 10 horas da manhã, tá bom? Então ele está num certo tempo em algum lugar, tá? Ou seja, ele está ocupando um espaço, tá? Ele tem uma certa posição, que nesse caso é o quilômetro 132 ali. E ele também tem uma velocidade. Vamos assumir, admitir que ele mantém essa velocidade constante de 80 km por hora ao longo da rodovia. Tá bom? Daí eu faço a pergunta: qual será o espaço, ou seja, a posição que ele vai estar, qual marco quilométrico ele vai estar, se ele permanecer com essa velocidade às 10h30? Onde ele vai estar? E onde ele vai estar depois às 11h30? E ao meio-dia e 15? Tá bom? É possível saber em que lugar ele estará no futuro, vamos assim dizer, né? Então, dá para saber. Basta a gente lembrar disso, né? Que 80 km por hora significa o quê? Que a cada 1 hora esse automóvel se desloca 80 quilômetros. Certo? É isso que quer dizer, 80 km por hora. Então, o que acontece aqui? Se ele passou aqui às 10h30, eu quero saber onde ele vai estar. Se ele passou aqui às 10 e eu quero saber onde ele vai estar às 10h30, ou seja, passou meia hora, quanto ele vai andar? Poxa, aqui é uma regra de 3, né? Simples. Se em 1 hora ele anda 80 quilômetros, em meia hora, que são os 30 minutos, eu vou representar assim, ó, por 0,5, em 0,5 horas, ele vai ter andado quanto? Né? Eu vou chamar de S1, tá? Vai ser a posição dele.
posição dele nesse instante 1 aí, das 10h30. Então a gente vem aqui e faz uma regrinha de 3, né? Bem simples. Bom, vai dar 40 km, né? Não preciso nem fazer essa conta aqui. Então, se em 1 hora ele anda 80 km, em meia hora ele vai andar 40 km. Quer dizer, esse aqui não é o S1, perdão, é o deslocamento dele. Vamos chamar de delta S1. Tá bom? Porque o que acontece aqui? Vou melhorar isso aqui. Tem uma diferença entre ΔS e posição, né? Logo, qual vai ser a posição dele? Logo, a posição dele será a posição inicial onde ele está. Então, agora sim, eu vou falar, a posição dele, S1, vai ser a posição inicial que ele está na rodovia, que é os 132 km, que eu vou chamar de S0. Lembra disso das aulas passadas? É a minha referência, onde tudo começa a ser medido a partir dessa posição, mais o quanto ele se deslocou dali para frente dessa posição. Tá? Então a gente vem aqui, substituir esses resultados, esses números, vai ficar assim. A posição inicial dele é 132, mais quanto ele vai andar aqui, 40 km. Então a posição dele nessa instante 1 vai ser 132 mais 40, que vai dar 172. Ele vai estar no marco quilométrico 172. Bem? Beleza, vamos fazer isso, a mesma coisa aqui agora para o segundo instante, que é o 11 horas e 30 minutos. Ou seja, quanto tempo passou, né? Então, vamos lá por partes. Esse aqui é o primeiro, fazer o segundo de novo. A gente vem e usa a referência. Em 1 hora, ele está a 80 km por hora, significa que em 1 hora ele vai se deslocar 80 km. Em 1 hora e meia, então, ele vai andar quanto? Porque entre as 10 e as 11h30 se passaram 1 hora e meia, né? Então ele vai andar 120, certo? 80. Vamos fazer chama aqui de delta S2. Ele vai se deslocar esse novo valor. Aqui na frente. Portanto, esses 3 pontinhos significam portanto, tá bom? Eu posso representar como uma seta assim também. Esse novo deslocamento dele, após 1 hora e meia, vai ser de... Então, se ele andou 1 hora, ele já deslocou 80 km, mais metade, então vai ser 40 km. 80 mais 40 dá 120. 120 km. Esse foi o deslocamento dele. Mas em medidas da rodovia, né? Então, a gente vem aqui de novo. Logo, a posição será D. Então, se eu quero saber essa nova posição dele, que eu vou chamar de S2, vem aqui. Então, isso começa a contar a partir da posição inicial que ele estava, mais o quanto ele se deslocou. Tá? O deslocamento escalar. A gente substitui aqui os valores. Então vai dar 132 km mais 120 km. Isso aqui vai ficar 252 km. Ele vai estar no marco quilométrico 252. Beleza, né? Deu para entender. Vamos fazer o último aqui e a gente finaliza essa introdução aqui da aula. Então, de novo, como em 1 hora ele se desloca 80 quilômetros, das 10h30 a meio-dia e 15 se passaram quantas horas? Então, ó, 10h30, 11h30, meio-dia. Se passou... Nossa, 11h30, 1 hora. Meio-dia e meia seriam 2 horas. Então vai dar
1h30 mais 15 minutos, certo? Então isso daqui vai ser o seguinte, ó. Agora aqui a gente tem um problema, né? Esse tempo, quanto é o tempo? 1h30 mais 15 minutos, né? Esse 15 minutos eu tenho que converter para horas. Eu vou dividir isso aqui por 60. Tá bom? Quando eu fizer isso, eu vou ter 15 dividido por 60. 15 dividido por 60 é igual a 1 sobre 4. É 1/4 de hora. Tá bom? 1/4 de hora. E 1 dividido por 4, por sua vez, é 0,25. Certo? 0,25 horas. Então, isso daqui vai ficar assim, ó, 1,5 mais 0,25 horas. Se eu somo agora tudo isso daqui, eu vou ter 1,75 horas. Então, quer dizer, 1h30 mais 15 minutos é igual a 1,75 horas. Assim é mais difícil. Então, 1,75 horas. Ele vai se deslocar esse terceiro valor aí. Vou apagar isso aqui, tá? Que é rascunho. Bom, nesse caso, né, vamos fazer a regra de 3, porque já é um pouco mais difícil fazer 80 vezes 1,75, né? Então, a gente multiplica isso aqui em x, você vai ter esse resultado, 1,75 vezes 80. Vou fazer na calculadora, porque eu não sou bobo, né? Deixa eu ver aqui, ó, 1,75 vezes 80, ou sou preguiçoso, né? Vai dar 140 quilômetros. Tá? Então, ele vai se deslocar nesse terceiro caso aqui, 140 quilômetros. Tudo bom? Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui eu vou agora finalizar. Qual é a posição dele ao longo da rodovia? Então, a gente soma logo a posição será de essa posição 3, né, que eu vou chamar, é a inicial, onde tudo começa a ser medido, mais esse deslocamento aqui. Mesma coisa que eu fiz nas situações anteriores. Posição inicial, eu já nem lembro mais qual que é. 132 quilômetros, mais esse deslocamento aqui de 140 quilômetros. Somando isso daqui, um com o outro, a gente vai ter que vai dar 2.772 km. Ele vai estar no marco quilométrico 272. Tá bom? E assim sucessivamente. A gente poderia fazendo aí para qualquer valor de tempo, enfim, desde que ele mantenha a gente admitindo que essa velocidade seja constante, a gente pode ir embora. Agora, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, né? A gente consegue meio que prever o futuro, né? Saber onde ele vai estar à medida que o tempo passa. E essa previsão a gente fez de uma forma genérica, né? Então, se eu fazer uma forma geral para a posição, se você percebeu, a gente fez isso, né? Então, para saber onde ele vai estar em um determinado instante, a gente pegou, somou a posição em que ele estava. Então, tudo começa onde ele estava, quando o relógio, o tempo, a partir de qual instante, né, começa a contar o tempo. E daí a gente vai incrementando o deslocamento, a gente vai somando os valores do deslocamento. Tá? Então, o que acontece aqui? Esse valor aqui não muda, certo? É uma constante, é um número, ou seja, de onde ele sempre começou, de onde ele começa. E esse daqui é um número variável, que vai mudando. Tá? E essa mudança, então, depende da velocidade dele e de quanto tempo ele se desloca. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? O problema, né, é esse termo aqui que é variável, esse número que fica mudando. Né? O que eu vou fazer? Da aula anterior, vimos que, por definição,
Velocidade média, agora vem o pulo do gato. A velocidade média é dada por... Lembra qual que é a expressão? Velocidade média é igual ao deslocamento escalar em função do tempo. Tá? E o que acontece aqui? Para o nosso caso do movimento uniforme, como a velocidade não muda, tá? Eu posso trocar isso daqui por v. Então, a velocidade média, na verdade, como ela sempre é constante, eu posso trocar pelo símbolo v, tá? No movimento uniforme. E daí o que eu faço? Eu isolo agora esse termo aqui, ó, delta, o deslocamento, o número que muda, que é justamente esse daqui, ó. Certo? O que eu vou fazer? Vou isolar esse termo na expressão. Tá? Então, se eu quero isolar o ΔS, eu divido por ΔT dos dois lados. ΔT é um número, pensa que é um número, só que a gente não sabe qual é. Multiplico por ΔT dos dois lados, então vai cancelar a divisão do lado direito. E do lado esquerdo vai ficar assim, ó. Velocidade vezes ΔT é igual ao ΔS, o deslocamento. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou reescrever... Opa! Eu vou reescrever essa expressão usando... Então, o que eu vou fazer? Só para vocês... Essa expressão aqui, ó, tá? Eu vou reescrever o ΔS dela nesse formato aqui, ó. Então, ó, substituindo o deslocamento escalar, que é velocidade vezes a variação do tempo, nessa expressão aqui, ó, tá? Eu vou trocar esse cara, vou fazer aqui de vermelho vai ficar melhor. Isso por esse daqui, ó. Tá? O que vai acontecer? Então, a gente vai ter uma mudança nessa expressão, que é dada, vai ficar assim, ó. Posição que o carro vai ocupar à medida que o tempo passa é a posição inicial mais o deslocamento escalar. Só que eu vou usar o deslocamento escalar escrito dessa forma aqui, ó, V vezes ΔT. Ó que beleza. Olha que beleza. E aí o que acontece aqui? Se eu definir o meu instante inicial aqui, como onde o tempo começa a medir, ali na rodovia, né, nessa situação, ó, o relógio começa a contar a partir dali, né? Então essa expressão, esse ΔT, ele vira na verdade apenas um valor de tempo. Tá? Vou explicar isso nos próximos com os exemplos. O que acontece aqui? Essa expressão a gente chama de função horária dos espaços. É disso que eu estou falando. Esta é a função horária dos espaços. Então anota aí. Função horária dos espaços. Deixa eu pegar um espaço aqui. Falar em espaço, né? Então, função horária dos espaços. A palavra horária tem a ver com tempo, tá? Então ela está dizendo assim, qual é a posição que esse automóvel, esse corpo vai ter à medida que o tempo passa, tá? Função horária dos espaços. É isso aqui. E daí o que acontece? Esse cara aqui, ó, esse S0, né, ou SO, a gente chama de origem dos espaços. É onde ele está quando o relógio começa a contar o tempo. Origem dos espaços.
O V é a velocidade, que é constante, tem que ser constante, tá bom? E o T é o tempo que vai passando, tá? Então perceba o seguinte, a origem dos espaços é um número que é constante, não muda, a velocidade é um número que não muda, o que fica mudando é o tempo, então a gente vai trocando o tempo aqui e vai resolvendo, essa expressão vai dando para a gente o número da posição, tá? Do espaço. Então essa é a cereja do bolo aqui. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Ó. Então, admitindo que o automóvel se desloca com velocidade constante, beleza, certo? Se a velocidade é constante, isso aqui vai facilitar muito o nosso problema. A gente consegue usar a função horária dos espaços ali. Ó. Ao longo de toda a trajetória, determine o espaço dele no instante 1h30. Então, ou seja, em que posição ele vai estar às 13h30, tá bom? Então, a gente pode fazer isso de duas formas. Vou fazer de duas formas, tá? Então, primeira forma, que é por regra de 3. Tá bem? Então, primeira forma, eu vou fazer uma divisória aqui para a gente poder organizar melhor esse negócio. Então, o que acontece? Primeira forma vai ser por regra de 3. Tá? Que todo mundo adora, né? Mas a regra de 3 ela é uma faca de dois gumes e ela não serve para tudo não. Então, admitindo que o automóvel se desloca com velocidade constante ao longo de toda a trajetória, determine o espaço dele no instante 1h30. Então, o que acontece aqui? Ó? O que o desenho está mostrando? Que às 11h30 da manhã ele está no quilômetro 11 de uma rodovia e ele está com uma velocidade, então vamos marcar aqui. Ó. Esse aqui é o tempo inicial. Tá? Então, ó, passou, a partir desse instante que eu estou querendo analisar o movimento, a posição dele. Ele está num certo lugar, que eu vou chamar então de posição inicial, e ele tem uma velocidade. Ele mantém essa velocidade de 110 km por hora constante. Beleza. Então, o que isso aqui serve para a gente? Que se ele mantém essa velocidade constante, significa que em 1 hora ele vai percorrer 110 km. Ele vai se deslocar 110 km. Agora, entre as 11h30 e 1h30, quanto tempo passou? Quanto tempo ele vai estar em movimento? Né? Então, meio de meia, 1h30. 2 horas vão se passar. Em 2 horas, ele vai se deslocar um certo valor. Vai percorrer uma certa distância. Tá, beleza. Quanto vai ser esse ΔS, então, esse deslocamento dele? Ora, se 1 hora ele anda 110 km, em 2 ele vai andar o dobro, né? 220. Beleza. Mas lembra, isso é o deslocamento. Então o que eu vou fazer aqui? Logo, a posição dele, a posição será. Então a posição dele nesse instante, que eu vou chamar de instante 1, né? Vai ser a posição inicial mais o deslocamento dele. A posição dele, então, vai ser 11, que é a posição inicial ali, de acordo com o desenho, mais o quanto ele se deslocou, 220 quilômetros. Vou pegar mais um espaço aqui. Então, quer dizer, 11 mais 220 dá 231 quilômetros. Essa é a posição dele. Essa é a resposta. Beleza? Deixa eu trocar a cor aqui para... Muito bem. Agora, a gente vai fazer essa mesma conta, resolver esse exercício usando a função horária. Tá? Então, a segunda forma
vai ser pela função horária dos espaços. Horária, o acento em outro lugar. Horária dos espaços. Então, o que é a função horária? A gente vem aqui e escreve. A forma geral dela é isso daqui, ó, S, posição qualquer, é a posição inicial mais a velocidade multiplicada pelo tempo. Então, a gente chama isso de sorvete. Então, é a sorvete. Tá? Para ajudar a lembrar. Então eu venho aqui, agora eu troco. Ó. Isso aqui é o número que eu vou obter. Tá bom? Posição inicial, esse SO, aqui, ó, a gente tira da situação, é 11. Beleza? Mais velocidade do carro, 110 km por hora. Não preciso colocar a unidade aqui, km por hora agora. Vezes o tempo. Então, o que acontece? O tempo é a variável. Ou seja, é um número que eu posso ficar trocando e a partir desse número eu vou obtendo os valores da posição. Então aqui, o que a gente tem? Se eu quero saber em que posição ele vai estar, quando o tempo, logo, quando t, agora o que acontece? Esse t ele é medido a partir desse instante inicial aqui, 11h30. Tá? Então, se eu quero saber 11h30, das 11h30 a 1h30 passaram 2 horas, ou seja, o t aqui é 2 horas. O que vai acontecer? Eu troco, então eu vou ter a posição dele, que eu vou chamar de S1, os números eu mantenho, as constantes, e agora eu venho aqui e troco a letra T pelo número 2. Tá bom? E agora eu resolvo isso daqui, ó. 11 mais aí, você resolve isso aqui primeiro, né? 110 vezes 2 dá 220. E aqui a gente vai ter então 231 quilômetros. Mesmo resultado. Bem, mesmo resultado que da outra forma ali por regra de 3, só que agora usando a função horária. Tá? Beleza? Então, a vantagem de você usar a função horária é que você bate o olho, reconhece os valores ali, monta a função, substitui a letra T pelo valor do tempo que você quer saber, onde ele vai estar, e resolve. Tá? Então, ela é bem prática. Vou fazer um outro exercício aqui, um outro exemplo. Ó. Esse exemplo 2, e daí eu acho que tem um terceiro aqui, um exercício que eu vou deixar para vocês treinarem aí. Ó. Então, exemplo 2. Na situação a seguir, o corpo se move com velocidade constante. Opa, essa informação é importante. Velocidade constante. Deixa eu pegar uma linha reta para deixar isso aqui mais bonitinho. Com velocidade constante. Determine o espaço dele nos instantes 36 segundos e 80 segundos. Então eu quero saber onde ele vai estar quando o relógio estiver marcando 36 segundos e depois quando ele estiver marcando 80 segundos. Então o que a gente tem de informação aqui? Perceba o seguinte, né? Nesse caso. Ó. Então a gente tem que numa certa posição A, ele está em termos ali da trajetória, ele está no marco na posição 12. Tá? Então o zero está lá atrás. E o relógio está marcando 5 segundos. Tá? São exemplos aqui aleatórios. Tá? E depois, num outro instante de 25 segundos, ele passa pela posição 92 metros. Tá? Daí eu pergunto, onde ele vai estar quando o relógio estiver marcando 36 segundos e depois 80 segundos? Então o que a gente vai fazer isso? Nesse caso, resolver por regra de 3 é mais difícil. Tá? Mais difícil porque a velocidade não está pronta. Né? A gente vai ter que obter a velocidade dele e depois montar a função. Então, a gente vai montar essa expressão aqui. Ó. SO mais velocidade vezes o tempo. Pronto.
O que acontece? O que o exemplo está dando aqui de números que a gente pode usar já para substituir nessa expressão? A posição inicial, né, que eu vou considerar sendo 12 metros aqui. Ó. Então eu tenho, já de pronto, sim, que aqui vale 12 metros. Mas eu não tenho a velocidade dele. Então isso aqui a gente tem que calcular antes de usar essa expressão aqui. Tá bom? Então eu vou colocar aqui de ladinho, no cantinho aqui. Ó. Deixa eu ver, vou colocar aqui. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a velocidade média dele. Calcular a velocidade a partir dessas informações. Bom, então, vou apagar ela. Depois a gente volta. Então a primeira coisa, sabendo disso, a gente precisa da velocidade para usar na função. Está faltando? Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Ó. Cálculo. Então, a primeira coisa é calcular a velocidade. Calcular a velocidade. Então, já que a velocidade é constante, a gente pode usar essa expressão aqui. Ó. A velocidade, nesse caso, é igual à velocidade média. Deslocamento escalar em função do tempo. Então, eu tenho aqui essas duas posições. Ó. Posição em B e a posição em A. Posição final, lembra? ΔS é a posição final menos a posição inicial. No caso, a posição final ali é o SB. Vou marcar aqui o SB. E a posição inicial é o SA. Isso dividido por ΔT, ou seja, intervalo de tempo. Então, quando ele está na posição B, o tempo, o relógio está marcando 25 segundos, que eu chamei de TB. Então, a posição anterior, que é o TA, a gente coloca aqui como tempo anterior, ou tempo inicial. Aqui vai ficar assim, então, vou substituir os números agora, né? Posição em B é 92 metros, posição em A é 12 metros, tudo isso aqui dividido por 25 segundos, menos 12 segundos aqui. Vamos resolver esse negócio. 92 menos 12 dá 80. Então, na parte de cima dá 80 metros. Dividido por 25 menos 12. Peraí, 92. 25 menos 5. Ih, eu errei aqui. Ó, olhei uma coisa. Aqui é 5, pessoal. O tempo aqui é 5. Tá? 25 menos 5 dá 20. 20 segundos. Pô, 80 dividido por 20 dá 4. Tá bom? Então, a velocidade dele vai ser de 4 metros por segundo. Beleza? Beleza. Agora a gente vai montar a função horária dos espaços. Então, a segunda parte é montar. É montar mesmo, é encaixar os números ali no negócio. Montar a função horária dos espaços. Então eu venho aqui e escrevo de novo a expressão. Função horária é SO mais V vezes T, ou seja, sorvete. Para a nossa situação, o SO é esse número aqui, ó, a posição inicial, que é 12. Né? Eu vou admitir, eu vou forçar essa situação. E esse daqui é o meu SO. Bem, é quando o relógio ali está marcando o tempo. O início dos tempos começa ali. Tá? Tudo começa a partir dali para mim. Então eu venho aqui. Já esqueci qual que é. 12. Vou trocar isso aqui por 12. Beleza. Mais a velocidade. A gente acabou de calcular que é 4. Eu vou trocar isso aqui por 4 vezes t. Tá? Onde t é o número em que a gente vai ficar trocando agora. Então, se eu quero saber onde ele vai estar quando o relógio está marcando 36 segundos, vamos lá. Então,
Então, vamos calcular aqui o terceiro item, tá? É 3 is aqui, tá escrito. Para o tempo, que a gente chama de TC, né? No instante C, por 36 segundos, temos, onde ele vai estar? Venho aqui e marco, ó, posição é, usando a função horária, 12 mais 4 vezes t. Se eu quero usar o t valendo 36, eu vou chamar aqui de posição C, tá? SC, para diferenciar das anteriores. E daí o tempo aqui eu coloco o valor de 36. Tá bem? 36. Então vai ficar assim. Posição em C vai ser 12 mais. Aí tem que fazer 4 vezes 36. Vou fazer aqui na calculadora. Estou com preguiça. 4 vezes 36. 144. 144 mais 12. Ele vai estar na posição 156. Então, ele vai estar passando pela posição 156. Beleza? Vamos fazer aqui. Vou fazer aqui do lado. Ó, para. Vou chamar aqui de 4. Ó, numeral romano, minúsculo. Para o tempo agora, valendo 80 segundos, o que a gente tem? Tá? Então, de novo, a função horária dos espaços para esse exemplo é 12 mais 4 vezes t. Se eu quero saber agora no tempo 80 segundos, eu vou obter a posição aqui dele, né? Então vai ficar assim, ó, 12 mais 4 vezes, eu troco aqui agora o t por 80. Bom, deixa eu fazer de vermelho para deixar isso aqui dos dois lados. Ó. Pronto. Então o que acontece? Eu estou trocando só o t agora. O t é a variável. Posição em D vai ser 12 mais 4 vezes 8 vezes 32. 320. Dá 16 mais 16 dá 32. Isso aqui vai dar 332 metros. Essa vai ser a posição dele. Tá? Então essa é a função horária dos espaços. Você precisa de duas coisas. Você precisa de saber de duas coisas. Qual é a velocidade dele e qual é a posição inicial dele, onde o tempo começa a ser medido para você. Tá? E daí você vai substituindo os valores do tempo e vai calculando as posições onde ele vai estar. Vou deixar aqui esse exercício aqui para vocês. Tá? Anota aí no seu caderno e tenta fazer. Tá? Um automóvel se desloca ao longo de uma rodovia quando passa pelo marco quilométrico 73 km às 7h30 da manhã. Tá? Então, essa é a primeira informação que você tem de tempo e posição. Às 7h30 da manhã, ele está passando ali pelo marco quilométrico 73 km. E depois, às 10 horas da manhã, ele passa pelo quilômetro 248. Qual será a sua posição ao meio-dia? Suponha que a velocidade dele é constante. Tá? Eu acho que eu não escrevi aqui, não, mas admita que a velocidade é constante. Tá? Senão essa informação aqui você não consegue. Admita que a velocidade se manteve constante. Tá bom? Tenta fazer aí, depois você me mostra. Tá bom? Então, boas aulas para vocês. Espero que vocês estejam bem e até semana que vem. Tchau.